E aí, professor Matheus, estou fazendo aqui a gravação de como criar minha máquina virtual no Debian. Eu fiz também aqui um passo a passo para a gente verificar aqui algumas coisas que a gente tem que se observar. O primeiro passo é a instalação do programa de máquina virtual, que seria aí o VirtualBox. Então nós temos que verificar qual é o sistema operacional do nosso computador, se é o Windows, se é Linux e etc. Aí a gente faz o download, tá certo, do VirtualBox e faz a parte da instalação. Essa parte aqui não vai ser tanto o meu foco, tá bom? Porque eu já tenho o VirtualBox aqui instalado e vou estar passando aí para a parte de instalação da minha máquina. Bom, nessa parte a gente vai estar instalando aqui nosso Groove, tá bom? Ele vai ser nosso inicializador mestre do nosso sistema e sem ele não vai inicializar, tá bom? Aqui a gente tem que clicar em sim. Aí ele vai pedir para a gente escolher aqui onde o grupo vai ser inicializado. E vamos instalar aqui o grupo, tá bom? Pronto, a instalação ficou completa, é hora da gente inicializar o nosso sistema. A gente clica em continuar. Está sendo feita a nossa instalação da máquina virtual. Aqui a inicialização da minha máquina virtual e o nosso login. Eita, deu login errado. Deixa eu entrar pelo root. Pronto, e aqui temos a nossa máquina virtual funcionando. E aí, Matheus, aqui é a nossa segunda parte, tá certo, do vídeo. No caso aí seria a criação da minha máquina virtual. Clicando aqui em novo, ou simplesmente dando Ctrl N, a gente pode fazer a nossa criação da nossa nova máquina virtual. Tá certo? Aqui você consegue denominar o nome da sua máquina, tá certo? O nome do arquivo. Denominar a quantidade de memória, da memória RAM que essa máquina vai ter, tá certo? Aqui a gente tem a parte do disco rígido, que a gente clica em criar um novo disco rígido. Aí em relação ao disco rígido, podemos colocar VDI. E o armazenamento físico a gente pode colocar dinamicamente alocado. Aí aqui a gente vê a quantidade de localização dos arquivos, ó, o máximo que a gente vai conseguir, tamanho do arquivo, que ele usa o processador da memória RAM da nossa máquina real, tá certo? E ao clicar aqui, será também o nome máximo de dados que a nossa máquina virtual pode usar na nossa máquina real, certo? Para configurar nossa máquina, tá certo? A gente tem que clicar aqui em configurações, em seguida em armazenamento. Aí vai ter um CDzinho aqui, tá certo? Que ele vai estar vazio. A gente clica no CD vazio e vai ter uma setinha clicando para baixo. Aí a gente tem que adicionar o CD ISO do Debian e em seguida apertar em OK. Aí vai ser quando a nossa máquina virtual vai ser inicializada. Aí podemos inicializar a máquina. Ela vai pedir aqui, ó, selecionar o disco de boot. A gente vai iniciar. E vamos esperar aqui a nossa máquina ser instalada. Separei também algumas dicas, tá certo, no processo de instalação da sua máquina virtual Debian, tá certo? O primeiro passo para você estar fazendo aí a instalação do Debian na sua máquina é verificar se a virtualização na sua máquina ela está habilitada. Como é que você faz para verificar isso? Você pode apertar aqui um Ctrl Shift ESC, tá certo? Clica em desempenho, tá certo? Ó, desempenho aqui, ó. E em CPU.
Em CPU ele vai me mostrar se a virtualização ela está habilitada ou não na sua máquina. Você afasta um pouquinho aqui, ó, e a virtualização na minha máquina ela está habilitada. Com isso, você está apto para fazer a sua instalação da sua máquina virtual Debian. Caso ela não esteja habilitada aí na sua máquina, você pode estar acessando a BIOS, tá certo, do seu computador e habilitando. Um cuidado que você deve tomar ao iniciar sua máquina virtual é que você pode acabar perdendo o controle tanto do mouse como do teclado. Caso isso aconteça, você pode apertar as teclas Ctrl Shift N, tá certo? E voltará a ter o acesso ao seu teclado e mouse. Caso isso não aconteça, recomendo realmente que você reinicie a sua máquina, tá certo? Como o quarto passo aqui da nossa instalação, tá certo? A gente tem que observar em qual a linguagem, tá certo, que a gente quer colocar na nossa máquina virtual. Como a gente está no Brasil, a gente pode colocar português, né, como a nossa língua natal, nossa língua oficial, tá certo? Deixa eu procurar aqui português. Português from Brasil. Aperte em continuar. Aí ele pergunta aqui, ó, a sua localidade. Eu sou do Brasil. Avança. Aí ele pergunta aqui o teclado de como é que a gente quer usar. A gente usa o português brasileiro, certo? Que ele vai estar carregando aqui os componentes a partir do CD e a gente deve aguardar enquanto ele faz isso. Como próximo passo, eu estaria aqui configurando o meu hostname, tá certo? O nome da minha máquina vai ser Notex, tá bom? Como é uma rede doméstica, eu vou estar colocando aqui um nome um pouco simples, tá bom? E aqui também o nosso domínio, tá bom? Posso botar aqui também apenas Notex, como é apenas uma rede doméstica. E eu posso avançar. Em seguida, eu tenho que configurar a senha de root. O root, ele é o administrador principal da sua rede. É ele que denomina se os outros usuários vão ter permissões, que só ele pode ter ou não. E ele é o grande administrador, ele é o grande boss da sua rede, ele é o chefão. Configurei aqui a minha senha root. Aí que ele pede para configurar uma conta de root para não administrativas. No caso vai ser um usuário comum, tá certo? O nome do meu usuário vai ser Michael. Aqui vai ser também o nosso nome usuário, tá certo? Criar uma conta para usuário. Aqui ele pede uma senha. Posso colocar a mesma senha aqui para ambas. Como é apenas um teste, né? Posso colocar a mesma senha. Pronto, foi configurado aqui, tá certo? As senhas para o usuário comum e administrador. Uma das partes mais importantes aqui na minha máquina virtual, tá certo? Na criação dela, é o particionamento de disco. Mas como a gente ainda é novato na área, a gente pode utilizar o assistido usar o disco inteiro, tá certo? A gente pode clicar aqui e avançar. Em seguida, como só tem essa opção, a gente continua, tá certo? E aqui ele vai te dar algumas opções. Se você quer configurar um barra home, um barra var, um tmp, tudo separado, ou colocar a quantidade de megas que você vai colocar aí para sua máquina, por exemplo 2 GB, etc. Como a gente aqui é iniciante, a gente vai clicar em iniciante e avançar, tá bom? Aqui a gente vai clicar na opção finalizar o particionamento e as mudanças de disco. Beleza. Aí agora para finalizar, escrever todas as mudanças no disco, a gente clica em sim, tá bom? E a gente avança. E a gente aguarda o processo de instalação do sistema. Pronto, aqui nessa parte ele vai perguntar se a gente quer ler outro CD, tá certo, ISO. Como a gente só adicionou um CD ISO, a gente clica em não, tá certo? E avança. Aqui ele vai me perguntar a questão dos pacotes, tá certo? O espelho dos pacotes, gerenciador de pacotes. A gente pode colocar aqui o nosso Brasil mesmo. E aqui a gente pode colocar
FTP BR Debian orgs, tá certo? Geralmente os FTP são uma boa escolha para pacotes, tá bom? E avançar. Aqui a gente pode colocar informação de proxy, tá certo? Mas como a gente não vai acessar remoto, tá certo, a nossa máquina, a gente pode deixar em branco e apenas avançar. Após a instalação aqui no nosso sistema, a gente clica aqui na opção sim, tá certo? Para que o Linux use os nossos pacotes como banco de dados, tá certo? Bom, nessa parte a gente vai estar instalando aqui nosso Groovy, tá bom? Ele vai ser nosso inicializador mestre do nosso sistema. E sem ele, ele não vai inicializar, tá bom? Aqui a gente tem que clicar em sim. Aí ele vai pedir pra gente escolher aqui onde o grupo vai ser inicializado. E vamos instalar aqui o Groovy, tá bom? Pronto, a instalação ficou completa, é hora da gente inicializar o nosso sistema. A gente clica em continuar. Está sendo feita a nossa instalação na máquina virtual. Aqui a inicialização na minha máquina virtual e o nosso login. Eita, deu login errado. Deixa eu entrar pelo root. Pronto, e aqui temos a nossa máquina virtual funcionando.